Você acredita na fibromialgia? Você acredita que é possível uma pessoa com diagnóstico de fibromialgia ter uma vida minimamente saudável? Se você não acredita, eu te convido a vir comigo que eu quero te contar a minha história. E se você acredita, fica aqui para pegar umas dicasinhas e ouvir e se animar, porque é possível sim ficar bem mesmo com fibromialgia. Eu tive o diagnóstico de fibromialgia a primeira vez em 2010 e eu ignorei completamente e só fui pensar em fazer um tratamento em 2013, quando pela segunda vez eu ouvi falar. Na primeira vez eu achei que era só um blefe do médico e em 2013 eu procurei porque estava insustentável a dor e os sintomas e foi quando eu resolvi levar a sério meu tratamento. Para começar, eu quero te falar o que é fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome sem causa, ninguém sabe, nem não tem ainda um estudo que comprove o que é que faz com que a gente tenha essa síndrome, né? E o principal sintoma da fibromialgia são dores musculares, nos tendões e até mesmo nos ossos. Cada pessoa tem um nível e uma forma de apresentar esses sintomas, mas são dores muito fortes e que não tem outro sintoma, outra causa, somente dor, né? E ela surge das mais diversas formas e nos mais diversos momentos da sua vida. Quando eu descobri a fibromialgia, o que eu resolvi estudar sobre e pesquisar, eu descobri que existe um grupo de risco, são pessoas muito metódicas, pessoas à tendência, né? Não quer dizer que seja só essas pessoas, né? Mas que normalmente se acometem de fibromialgia pessoas com uma mentalidade fixa, um pensamento fixo, pessoas que rotineiras que gostam das coisas de um determinado modelo e tem que ser daquele jeito, pessoas radicais, né? Vou colocar assim, e que perfeccionistas que buscam sempre isso o tempo inteiro, gostam de entregar, de abraçar o mundo com as pernas. E isso faz com que você, com essa coisa toda, né, de trazer tudo para si, de trazer a responsabilidade para si, de buscar isso, você se torne uma pessoa mais estressada, mais cansada, mais chateada, mais aborrecida. E essa é uma das causas, né, da fibromialgia. Mas não só, né, mulheres, mas também outras pessoas, homens e crianças também hoje já têm a fibromialgia. O que é importante a gente saber também é que existe um grupo de risco que são pessoas que em algum momento sofreram um trauma grave ou mulheres também que sofreram abusos, tiveram relacionamentos abusivos. Elas têm uma tendência a desenvolver em algum momento dor crônica, que não necessariamente seja fibromialgia. O diagnóstico ele é muito difícil, o médico, você faz, alguns médicos também não aceitam, né, a fibromialgia como doença, então também não reconhecem os sintomas e falam de fibromialgia. E o tratamento, se você não consegue nenhum diagnóstico, que dirá um tratamento decente, adequado, hoje. Quem é que cuida da fibromialgia? E, segundo a maioria dos médicos que me trataram ao longo do tempo, o reumatologista. A contragosto, eles tratam a fibromialgia que eles dizem que deveria ser o neurologista. E aí, o que que acontece? Eu tenho o diagnóstico mesmo desde 2013. 2010, o médico pediu para eu pesquisar, procurar o reumatologista para ver se era fibromialgia. E desde 2013 até 2017, eu fui no fundo do poço. Desde ficar sem trabalhar, tomar tarja preta, dores difusas, sem dormir, o processo digestivo e intestinal não funcionar com regularidade, não funcionar de forma precisa, distúrbios de todas as formas, alimentares, físicos, emocionais, eu tive. Foi quando eu também desenvolvi depressão e a ansiedade crônica, né? E foi o período mais crítico da minha vida. Fiquei totalmente improdutiva, não cuidei da minha casa, não cuidei da minha filha, não cuidei do meu trabalho.
Não tive nenhum tipo de progresso financeiro, de vida, pelo contrário. Minha conta de farmácia era quase R$ 1.000, então você imagina uma pessoa com uma conta de farmácia de R$ 1.000, mais plano de saúde, indo 3 vezes na semana no hospital tomar injeção porque não aguentava mais a dor. E isso tudo fez com que eu não encontrasse um caminho para mim. Achava que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Eu fiquei muito, muito sem esperança. O que é mais difícil na fibromialgia? Além da dor, que é absurda, e o desconforto físico e emocional, o julgamento. É muito ruim porque todo mundo à sua volta desconhece totalmente, e te vê de manhã bem, de tarde ruim, te vê mesmo com dor, porque às vezes você não fala que você está com dor, você fica o tempo todo, ai, socorro, pelo amor. Não, você vai tentando lidar com aquilo. E às vezes as pessoas te veem até num momento de diversão e elas te julgam, elas não entendem que você está tentando sobreviver ao caos da sua vida. Porque quando você não tem nem seu corpo como seu aliado, como é que você fica, né? Então, assim, as pessoas julgam, definem, né? Assim, no trabalho, eu sofri muito julgamento, eu fui muito penalizada no meu trabalho e eu só não fui demitida porque eu já era servidora pública, mas tentaram ainda assim. E eu sou muito grata a Deus e à minha família que cuidou de mim, que me ajudou, que acreditou em mim. Assim, todo mundo viu que não era mentira, porque eu sempre fui uma pessoa muito disposta, muito proativa e de repente eu se deixasse eu passava o dia inteiro sentada no mesmo lugar, não ia nem beber. Eu levantava, esperava alguém levantar para pegar uma água. Pode trazer uma aguinha, por favor? Eu ficava sem comer para não ter que fazer comida, eu não conseguia cuidar da minha casa. E assim, tanto pela dor quanto pela confusão mental. Você já parou para pensar, você sentir dor, acordar com dor? E eu não estou falando de uma dorzinha. Existem estudos que dizem que a dor da fibromialgia ela é maior do que a dor de um parto. Então, assim, se eu já senti essa dor, com certeza. Já teve dias que eu preferia ter tido 10 Nicole do que ter passado um dia com a dor que eu estava sentindo. Chega uma hora que você não tem concentração, você não consegue desenvolver um raciocínio lógico, nada. E assim, ninguém te fala isso. Você não vai no médico, ele fala, ó, a partir de agora você vai ter muita dor, aí um dia você vai levantar, você não vai... Ele não te fala nada disso. Você começa a achar que você tá ficando doida, começa a achar, até você perceber que tudo isso é causa da fibromialgia, você já foi Nárnia 10 vezes e voltou, já achou que você era doida. Eu achava que eu tava com câncer terminal, porque não tinha condição, tanta dor, tanto mal-estar, tantos outros sintomas, né? Que eu não sabia o que fazer. Então, quando chegou 2017, eu decidi começar a cuidar de mim por conta de uma coisa que eu ouvi de um médico. Eu fui no psiquiatra e ele virou para mim e falou assim: Minha filha, você é tão nova, tomando tanta medicação, eu não sei mais o que eu posso te passar para te ajudar. É muita medicação e aquilo me impactou demais. E eu saí de lá e eu fiquei dando volta na rua, eu estava sozinha. E eu fiquei dando volta, pensando assim, cara, o que que eu vou fazer na minha vida agora, meu Deus? E assim, briguei com Deus, briguei com o mundo, briguei comigo, briguei com a minha história e no fim das contas voltei para casa porque eu não tinha mesmo o que fazer. E aí eu decidi pesquisar. Parei na frente do computador, coloquei a palavra fibromialgia e fui lendo tudo que tinha. Fui assistir vídeo, chorei com um monte de gente, me desesperei mais ainda porque eu achava que eu sabia alguma coisa, eu não sabia nada. Passei 4 anos dentro de hospitais e não tive resultado nenhum. Pelo contrário, sofri muita humilhação, passei muita coisa ruim e poucos médicos de fato me olharam nos olhos e me acolheram. E aí, quando foi nesse período, eu descobri, né, entre as coisas que eu descobri, que foi quando eu descobri a questão do quanto a sua história de vida piora a fibromialgia. Então, assim, eu não lembrava qual foi a primeira vez que eu comecei a sentir dor, mas, assim, desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa que reclamei muito de dor, assim, sem causa aparente. Levantava de manhã, mãe, meu joelho tá doendo. Minha mãe, quando era criança, ela me chamava de Maria das Dores. Que é Maria das Dores? E assim, ninguém. Quando você é criança, o povo acha que dor do crescimento, né? Fala de dor do crescimento, e fui crescendo, e depois teve uma época que eu tive muita dor de cabeça, muita enxaqueca absurda de parar no hospital gritando de dor. E depois veio dor no braço, quase perdi o movimento do meu braço, a época que não movimentava. Depois foi para o corpo todo, que foi a fase mais difícil, desde a planta
da sola do pé até aqui o fio de cabelo, eu não podia tocar. Minha filha queria me abraçar, eu, não, filha, não abraça a mamãe não, que tá doendo. Mas aí eu descobri, por exemplo, nas minhas pesquisas, que o glúten causa mais dor. Então, eu diminuí o consumo de glúten, o açúcar também, porque são produtos que causam inflamação no corpo. Então, tudo aquilo que causa um processo inflamatório no seu corpo, ele vai fazer tanto você reter gordura, quanto ele vai fazer você sentir mais dor. Então, quem tem tendência a sentir mais dor, vai ficar ainda pior, né? Vai piorar o seu quadro de dor crônica. E descobri também que não é a depressão que causa fibromialgia ou a fibromialgia que causa depressão. Vira um ciclo, né? Um loop que você não sabe qual que começou o quê, mas que acaba que os dois caminham juntos, né? E eu descobri isso pesquisando, porque médico nenhum me falou isso. E aí depois eu descobri que abaixo da vitamina D também ajuda no processo de dor, então eu comecei a suplementar a vitamina D e outras vitaminas, comecei a usar alguns sais minerais, eu comecei a fazer suplementações naturais e comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a comer legume, verdura, frutas, consumir menos pães, menos açúcares e outras coisas. E aí eu melhorei muito, demais da conta, assim, minha vida, comecei a ter qualidade de vida, mesmo tendo crises, mas já tinha crises mais espaçadas, conseguia passar 2, 3 meses sem crises. E foi então que eu vi que não era só isso. Um amigo foi na minha casa e eu não tinha me dado conta o quanto eu estava reclamando, o quanto eu estava uma pessoa negativa, o quanto tudo para mim parecia difícil, impossível, o quanto qualquer obstáculo, qualquer desafio me afetava. Qualquer probleminha virava um problemão na minha vida, na minha cabeça. E isso não era porque eu queria, porque eu queria ser daquele jeito. Foi virando um hábito e eu não percebi por conta da dor, do sofrimento, da dificuldade. E aí um amigo foi na minha casa e falou assim, por que você não faz um processo de coach e tal, assim, de autoconhecimento? Eu já tinha feito muita terapia, porque das medicinas, né, das ajudas que você precisa durante o processo de fibromialgia, além do psiquiatra e do reumatologista, é o psicólogo. Você tem que fazer terapia. Não tem como você ficar sem terapia, porque senão você fica doido de vez. E aí, nesse período, eu fui fazer esse processo de coach, foi uma menina muito maravilhosa, hipnóloga também, então a gente fez uma terapia mesmo, não era só um processo de coach buscar metas. Tanto que ela virava para mim e falava assim: qual é o seu grande sonho? Não sentir dor. Ela, não, mas precisa ser algo específico. Não sentir dor para mim é muito específico, porque eu só não queria sentir dor, eu só não queria mais sofrer tanto. E aí eu comecei, fiz o processo de coach com ela, foi quando eu descobri o peso do passado na minha vida. Gente, eu guardava tanta mágoa, tanta tristeza, e aquilo estava afetando demais a minha vida. Então, assim, durante esse período eu aprendi a ressignificar a minha história, a contar uma história legal da minha história. Tudo tem um lado bom, né? E eu aprendi a me acolher, e eu percebi o quanto eu me recriminava, o quanto eu repudiava em mim a minha dor, o quanto eu me punia por sentir dor, por não conseguir fazer as coisas que eu queria, por não desenvolver as coisas que eu sempre fiz, por não conseguir mais estudar, por não conseguir cuidar da minha filha. Então eu passava o tempo inteiro me punindo. E quando alguém me reprovava com olhar, com gesto, ou achava que era frescura minha, pronto, eu pegava e colocava logo mais 5 pregos no chicote para terminar de me chicotear de vez, porque eu achava que aquilo que estava certo, né? A crítica exacerbada, o negativismo exacerbado. E foi ali que eu entendi uma coisa, que é ponto-chave desse momento nosso aqui. Não tem nenhum remédio, nem terapia, nem Deus consegue fazer alguma coisa se você não mudar a sua mentalidade. Se você não colocar amor na sua vida. O amor, ele existe não é só para o outro, ele existe para você se amar, para você se acolher, para você se perdoar. E aí, quando eu entendi isso, inclusive que eu tinha que amar a minha história, amar quem eu era, do jeito que eu era, com todas as minhas falhas, com meu tom de voz, com meu sorriso, com o meu rosto de bolachinha, aí a vida mudou. Aí, assim, foi quando já era 2018, né? E aí foi o ano da minha vida. Eu mudei,
criei coragem, vim morar perto do meu trabalho para pegar menos trânsito, que era uma coisa que impactava muito a minha vida. É, assumi meu compromisso, o meu papel de mãe, comecei a cuidar da minha casa, comecei a fazer ainda mais comidinhas para nós, me alimentar melhor. Fiz um processo de emagrecimento em 2018, consegui perder 8 quilos. E depois peguei um pouco de peso de novo, mas assim, eu alcancei coisas que eu não conseguia antes, que eu não saía do lugar. E aí eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano, eu me apaixonei por autoconhecimento, eu me apaixonei por autodesenvolvimento, por gestão do tempo e produtividade. Aí eu fiquei a louca do estudo, né? Antes eu estudava fibromialgia, aí eu virei a louca que estuda tempo, produtividade, pessoas, cérebro, neurociência, psicologia positiva, e virou meu propósito de vida. E assim, hoje, os meus piores dias, eles são os melhores, eram os meus melhores dias antigamente. Assim, quando eu falava, ah, hoje eu tô bem, hoje são os piores dias que eu ainda tenho. É o dia que eu ainda tenho algum sintoma, alguma dor, que eu tô mais preguiçosinha, menos disposta, tô sentindo mais cansaço, mas esses são poucos dias, né? Assim, de um ano inteiro, talvez eu tenha. Vou falar de um mês inteiro que é menor. Em um mês inteiro, tem mês que eu nem sinto nada. Mas quando vem, eu passo 3 dias ruins e 2 ou 3 me recuperando. Então eu fico assim uma semana mais ou menos e depois tudo volta ao normal. E assim, o que é mais importante disso tudo foi que eu aprendi a me acolher, independente do julgamento do outro, da opinião do outro, daquilo que o outro vê sobre mim, porque ninguém sabe o que tem por trás do sorriso. Ninguém sabe o esforço que você fez para levantar da sua cama e fazer um café da manhã, para abraçar os seus filhos antes deles saírem, ou até mesmo para trabalhar o dia inteiro, né? E só quem sabe o esforço que você está tentando sorrir para os outros, ser uma pessoa agradável, acolher. Quantas vezes eu escondi, guardei a minha dor para ajudar uma amiga, para apoiar alguém, para estar com alguém, até mesmo em uma festa, né, de uma pessoa querida. Ah, você tem que ir, aí você levanta, né, em nome daquela amizade. Mas assim, a melhor coisa que eu fiz, então assim, foi me acolher, foi me perdoar, foi honrar a minha história e amar as pessoas que estão à minha volta, principalmente aquelas que me apoiam diariamente, de todas as formas, de forma incondicional. Eu aprendi que essas pessoas são as que merecem o nosso carinho e a nossa atenção. E quem ainda não teve a consciência de nos amar e nos respeitar, essas pessoas têm que ser extirpadas da nossa vida. E sem medo, pode ser o parente próximo, de sangue, não importa. Porque quando a gente se ama, a gente não permite o outro maltratar a gente. E muito dos sintomas se agravarem da fibromialgia é por conta do ambiente que você está. É por conta das pessoas que estão à sua volta. É o quanto você pega aquilo que as pessoas falam de você e o quanto elas te julgam e coloca como verdade. E aí eu comecei, tem um exercíciozinho que eu faço comigo, e eu faço na frente do espelho, e eu faço onde eu estiver, que é assim. Isso aqui é o que você está dizendo sobre mim. E isso aqui é o que eu sou. Ainda que aqui tenha uma verdade, eu ainda sou tudo isso. E a gente não pode se permitir que aquilo que o outro está falando de forma indevida, sem uma abordagem adequada, sem amor e sem carinho, penetre a nossa alma e torne uma verdade. E foi isso que eu fiz na minha vida. Eu comecei a selecionar as pessoas com quem eu ia conviver, eu comecei a selecionar as coisas que eu ia fazer, eu comecei a selecionar as batalhas que eu ia lutar, e hoje eu estou aqui. Eu posso falar para você, é possível viver com a fibromialgia de forma saudável e feliz. Eu sou muito feliz, eu tenho uma vida bacana com a minha filha, moro só eu e minha filha. E aqui em casa é assim, a louça da pia, ela não é mais importante do que a minha saúde. A roupa suja não é mais importante do que a minha saúde. A visita que quer vir na minha casa, ela não é mais importante que a minha saúde. Aqui a gente faz as coisas com conforto emocional. Eu aprendi que a coisa mais importante que a gente tem é conforto emocional, que a gente pode chamar de paz. Então, tudo que é feito quando você está bem. Eu estudo quando eu estou bem. E aí você começa a falar assim: se para estudar eu tenho que estar bem, então eu tenho que cultivar o quê? Estar bem. Como é que eu faço para cultivar estar bem? Aí é a hora que você conversa com você,
que você se acolhe, fala assim, o que eu preciso para ficar bem? E aí você começa a colocar, a priorizar isso, aquilo que você precisa para estar bem. Então, assim, aprendi muitas técnicas e ferramentas que eu utilizo nos meus processos, com os meus coaches, com as pessoas que eu atendo, nos meus trabalhos em grupo. Levo isso quando eu trabalho com empresas, a importância, né, do conforto emocional para que as pessoas liderem, desenvolvam competências e tenham atitudes adequadas para aquele ambiente de trabalho. Que aquele ambiente de trabalho tem que sempre ser um ambiente de construção, contributivo, que traga para as pessoas o que elas precisam para criar, para produzir, para fazer o que elas precisam. Ninguém produz num ambiente maléfico, num ambiente ruim, num ambiente competitivo, de forma exacerbada. Ninguém consegue. Isso não faz bem, ainda que por um período você consiga fazer isso em desequilíbrio, daqui a pouco isso vira uma doença. Se não for uma fibromialgia, vai ser uma crise alérgica, uma gripe, alguma coisa seu corpo vai gritar e falar: socorro, eu estou precisando de ajuda. Mas eu deixo aqui a minha história, abro meu espaço, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, para vocês me perguntarem o que vocês quiserem sobre fibromialgia e sobre qualquer outro assunto que vocês me ouçam falar ou queiram saber. Eu respondo com todo carinho, tenho muito carinho com o trabalho que eu faço, sou apaixonada por desenvolvimento de pessoas, pela transformação. Quando eu vejo as pessoas florindo, florescendo, crescendo, descobrindo que existe uma vida além de sofrimento, existe uma vida além de tudo isso que a gente cria de ruim, né? Porque muitas coisas não é o fato em si que é ruim, é como a gente reage ao fato, reage às coisas. E aí, tudo isso, quando eu vejo a pessoa florindo, eu fico tão feliz, é tão gostoso. E eu quero deixar aqui minha mensagem de amor para todo mundo que tem qualquer doença crônica ou autoimune, que só quem tem sabe o que que é. E mais ainda, eu quero deixar meu carinho para as famílias que suportam, que amam, que cuidam e que dão todo o apoio que precisa. E eu estou aqui para ajudar também. Beijo!